Um dos tópicos abordados, né, e aqui a gente vai finalizar o nosso curso de CIPA, é falando um pouquinho sobre DST AIDS. A NR5, ela fala especificamente que os membros da CIPA devem conhecer sobre a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Mas a gente vai estar falando não só sobre a AIDS, a gente vai dar uma pincelada sobre DST, a gente não vai se aprofundar muito nisso, até porque é um assunto que é muito conhecido, mas que as pessoas não se atentam. O HIV ele está tomando força novamente, as pessoas estão novamente sendo contaminadas e a gente precisa se alertar. Uma das funções da CIPA é ajudar na divulgação das medidas de prevenção com relação ao HIV. Tá bom? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre doenças sexualmente transmissíveis. Vamos lá? O objetivo é fazer a conscientização, que o grupo da CIPA ele deve ser consciente com relação às formas de contaminação, manifestação e prevenção das doenças. E também incentivar a participação dos colaboradores quanto às campanhas preventivas que a empresa for adotando, tá bom? O que é DST? DST é um grupo de doenças que serão contraídas através do ato sexual e normalmente sem proteção, sem o uso da camisinha, né? Onde a troca de fluidos nos órgãos genitais e elas podem ser de origem viral, bacteriana ou por meio de parasitas. E aí a gente tem uma série, né, dessas doenças como a AIDS, a sífilis, a gonorreia, o HPV, clamídia, entre outras, né? Essas doenças, elas são consideradas um problema de saúde pública, uma vez que, quando contraída, ela tem um tempo de incubação e algumas de até 7 dias, outras, né, como a sífilis, que ela tem um período de incubação muito longo, que ela tem 3 estágios. No primeiro estágio você cura, no segundo estágio você tem cura, no terceiro estágio você não cura mais. Então, às vezes a pessoa ignora a questão do uso do preservativo e simplesmente contrai a doença, e ao contrair essa doença, ela acaba transmitindo para outras pessoas, né? E se torna de uma questão de saúde pública, porque você pode contaminar vários, né? Uma pessoa pode contaminar várias outras pessoas e, se não tratada, algumas dessas doenças podem levar à morte, né? Pode ter consequências sérias. Por exemplo, a sífilis, quando passada da mãe para o filho no parto. É bem chato, é bem ruinzinho. E a gente vê que um inocente, que não teve nada, não fez nada, né? Não tem nenhum direito, não teve nem o direito de se proteger, de se defender. E ele acaba sendo vítima de uma ação inconsequente de um adulto. O diagnóstico ele vai ser feito por confirmação médica. Então você vai fazer exames de sangue, pode fazer exame de saliva, né, que vão estar detectando a presença de bactérias, vírus e fungos dentro desse teu organismo. Somente o médico pode realmente confirmar se o que você tem é uma DST ou não. Fatores de risco, principalmente, é a questão da falta do uso do preservativo e gestantes que são contaminadas, porque elas passam, né, no momento do parto, ela pode passar para a criança. Sintomas, né, que são tratáveis, a gente tem lá na gonorreia, clamídia, tricomoníase, né, a gente tem lá os sintomas de corrimento, dor ao urinar,
dor no ato sexual, né? Sífilis, cancro mole, herpes genital, tem-se a ferida na região, né, da vulva ou na região peniana, e aí a gente encontra bolhas que são, algumas doem, algumas podem não doer, mas se tem alguma coisa estranha na região genital, é importante você procurar um médico para que ele venha fazer uma avaliação e solicitar um exame específico de doenças sexualmente transmissíveis. Bom, eu tô gestante, né? Então, a gente faz esse exame no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre. Eles pedem tudo de novo, é incrível. E tem lá, né? Eles observam até a questão mesmo de vacinação, se você não tomou vacina. Eu descobri agora, né, nesse último exame que eu fiz, que eu não tinha tomado a vacina da hepatite B. E eu não sabia, porque isso se toma normalmente quando você é criança, né? Eu não sabia, a médica pediu para eu tomar a vacina da hepatite B. E ninguém nunca me comunicou, interessante. E eu vou estar fazendo essa vacinação por uma questão de prevenção para mim e para o bebê, né? E o HPV, ele vai ter verrugas genitais. E às vezes essas verrugas, elas são lá internas, né? Já são lá no útero. E esse HPV, ele pode causar câncer, né? Na região uterina. E o homem, ele pode conviver com HPV muito bem, tá, gente? Pode nunca na vida ter sintoma de HPV, e ele transmite isso para a parceira. E na mulher, normalmente ela vai se manifestar no colo uterino. Aí vai ter verrugas no colo uterino. E a gente só vai conseguir achar isso para a mulher no Papa Nicolau. Por isso que é tão importante a gente fazer o exame preventivo, pelo menos, né, a minha ginecologista, a gente faz 2 vezes por ano. Então, 2 vezes por ano a gente faz a avaliação. Então, assim, é importante, tá? Então, não deixe de se tratar. Vá regularmente ao médico. Viu alguma coisa errada? Procura um especialista, mas não deixe de se tratar. O que é a AIDS? Às vezes a gente fala assim, ninguém morre de AIDS, as pessoas morrem por doenças oportunistas, infecções oportunistas, e é real. A AIDS, gente, ela é um vírus que vai atacar o sistema imunológico da pessoa. Esse sistema imunológico, ele fica ineficaz e entra um outro tipo de doença que vai estar lá se aproveitando da tua deficiência de anticorpos. E vai estar agindo, por exemplo, uma pessoa que tem HIV, ela não vai morrer de HIV, ela vai morrer de pneumonia, ela vai morrer por um resfriado, né? Ela pode morrer por conta disso. E esse HIV, né, ele é transmitido não só sexualmente, mas também por transfusão de sangue. Por isso que quando a gente vai fazer doação de sangue, né, a gente tem que, por obrigatoriedade, fazer o teste. Eles não permitem que a gente faça a doação sem fazer a avaliação, né? E a gente tem um período, por exemplo, de incubação prolongado antes do surgimento da doença, que esse período de incubação pode durar aí 10, 15 anos numa pessoa saudável. Depois ele se manifesta fazendo a infecção das células do sangue, do sistema nervoso. E aí a gente tem a supressão do sistema imune, que é quando você já está chegando no teu estágio final, que você já não tem mais defesa, né? São algumas propriedades desse vírus. Como que é feito esse diagnóstico? Você consegue fazer através de fluido oral ou pelo exame de sangue, tá? E em qualquer sistema único de saúde, é só você chegar
dizer que teve uma situação em que você se expôs e que você desejaria fazer o exame de HIV, e eles vão fazer para que você tenha ciência se você está contaminado ou não. Os sintomas na primeira fase, por isso que passa muito despercebido, que é muito semelhante a uma gripe, né? Um mal-estar, corpo dolorido, meio febril. Essa é a primeira fase. Na segunda fase, a gente tem o amadurecimento do vírus, e ele é assintomático, que é quando dura lá, gente, às vezes até 10 anos, o vírus amadurecendo no teu organismo. Na terceira fase, existe um ataque no sistema imunológico, que aí é quando a gente tem a presença das infecções oportunistas, né? Que a gente fala que é o último estágio. E aí, normalmente, nesse último estágio, eu fico muito triste, porque eu tive um amigo que cresceu comigo, que ele morreu, né, com HIV. Nós não sabíamos que ele tinha HIV, foi descoberto na morte dele. Ele não contou para ninguém, ele não falou para ninguém, né? Mas quando ele morreu, a gente descobriu que ele estava com HIV. Ele teve uma pneumonia, e a pneumonia, como ele não tinha defesa no organismo, ela evoluiu muito rápido para o óbito. Foi muito rápido, e é muito triste, porque a gente não sabe, né? Aquela coisa assim, quem vê cara não vê coração. Quando a gente descobriu, foi um impacto muito grande para a gente, mas serviu de alerta para a gente entender que as pessoas estão à nossa volta, mas a gente não conhece exatamente quem elas são. A gente precisa se precaver. Na faculdade, eu tive uma palestra com uma moça muito bonita, muito linda, e ela era portadora do vírus, claro, se tratava. Se você olhasse, você não dizia que ela era portadora do vírus, e ela ao invés de fazer mal ou de se deprimir, ela resolveu alertar, né? Então, ela fazia palestras de conscientização, falando a respeito da importância de você usar o preservativo, de você ir ao médico, de você se cuidar, de você se amar antes de qualquer coisa. Porque uma aventura, ela vai passar, né? Mas a sua saúde, o resultado dela é o que vai importar no futuro. Então, ela falava muito sobre isso, foi uma palestra muito interessante, mas se vocês vissem a pessoa, vocês não diriam que a pessoa estava contaminada, né? Se você olhasse para ela, você não dizia que ela era perfeitamente saudável, mas porque ela se tratava e ela já tinha adquirido o vírus há mais de 10 anos. E ela ainda estava bem, graças a Deus. Né? Pessoas que se tratam normalmente conseguem conviver com o vírus aí até com uma certa qualidade de vida. O tratamento são dos antirretrovirais, né? O ARV. Existem vários no Brasil, e desde 1980 quem tem que fornecer isso é o governo. Essas medicações, elas não são pagas, você consegue coquetel junto com o SUS, tá? E o Brasil, ele adquiriu isso, essa logística de entrega, a partir de 1996. Ele entrega isso gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Uma coisa que é muito interessante, né? Quando a gente fala de uma medida para poder a gente evitar a contaminação, se alguém tiver, a gente conseguir tratar, aí a gente tem lá, a prevenção, ela não pode ser única, ela tem que ser combinada. Então, a gente tem a testagem, né? A gente tem a profilaxia pós-exposição,
O que é a profilaxia pós-exposição? Por exemplo, pessoas que são abusadas sexualmente, né? Elas têm o direito de ir até o hospital e pedir no prazo de 24 horas para tomar medicação. E eles vão tomar essa medicação durante um mês. O que acontece? Havendo o risco dessa pessoa estar contaminada com o vírus, se aplicado no prazo de 24 horas, existe uma probabilidade quase que de 100% dessa pessoa não desenvolver o vírus, né? Não desenvolver esse vírus no organismo, porque o vírus ele precisa de um tempo para entrar no DNA, fazer o processo de mutação. Então, quando a pessoa sofre, né, esse tipo de situação, ou se relaciona com alguém que não conhece, desconhecido, e acaba tendo aquela preocupação, poxa, será? É importante que nesse prazo de 24 horas a pessoa procure o atendimento médico, o atendimento do SUS. Por quê? A profilaxia é o uso da medicação, tá? Profilaxia pré-exposição. A profilaxia pré-exposição é os exames médicos que você pode fazer, os cuidados que você deve ter, né? A questão do uso do preservativo também. Permitir a transmissão vertical, uma vez que a pessoa descobre que está com o vírus, ela evitar, né, para não transmitir para outras pessoas. Imunizar com relação a outros tipos de vírus, o HPV também. Redução de danos que a gente evita. Quando a gente consegue tudo isso, a gente tem a redução lá do dano, né, que é a junção de todas essas medidas aqui adotadas, tá bom? Então, a gente encerra aqui. Caso você tenha alguma dúvida, você pode me mandar por e-mail que eu vou estar respondendo. Se você tiver também alguma sugestão, por favor, você pode dizer o que você achou do curso, o que você acha que pode melhorar. Eu garanto para você que essa é uma situação especial, onde a gente não está podendo estar muito perto, está fazendo aquele curso que a gente faz um coffee break e tudo mais, que é legal, né? A gente não consegue nesse momento, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, gente, pode entrar em contato comigo por e-mail, que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? A gente finaliza aqui. Até o nosso próximo treinamento.